minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja. São todos muito bem-vindos. Bem-vindos também àqueles amigos que assistem às nossas programações no YouTube, que amam os valores bíblicos, amam a palavra de Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Nossas apresentações pelo YouTube acontecem quarta, quinta e sexta, às 19 horas. Domingo pela manhã, às 9 horas, pelo Zoom, a Escola Bíblica Dominical. Às 10h30, nós temos o nosso culto matinal. Agora, a partir desse domingo, nós estamos com a Escola Bíblica Dominical Infantil, pelo Zoom também, às 15 horas. E à noite, o culto em família, às 19h30. Nós hoje estaremos orando pelos aniversariantes da nossa igreja, pelos enfermos. Vamos estar orando pela Rejane, Marilac, Janice, Juliana, Raquel, Agnello, Antônio. Vamos orar pelos nossos governantes, pedir a Deus pelas eleições que estamos vivendo nesse momento, pedindo pelos missionários, pastores e agradecendo as vitórias de Deus nas nossas vidas. Quero lembrar a vocês que estamos, como já disse, tendo agora a Escola Bíblica Dominical Infantil nos domingos às 15 horas pelo YouTube. Vamos então orar, pedir a Deus por este domingo à noite em que estamos trazendo a palavra de Deus. Vamos orar, fechar nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade sobre nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Abençoa a Igreja Batista da Freguesia. Abençoa-nos nas nossas lutas. Senhor, consola, traz conforto àqueles que perderam seus entes queridos. Que haja consolação. Senhor, eu te suplico que o Senhor traga saúde e cura para os teus filhos que estão enfermos. Senhor, eu te peço, e unge-nos com o teu Santo Espírito, para que nós, Senhor, possamos trazer palavras que sejam vindas deste Espírito Santo, do teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço, abençoa aqueles que cantam, que tocam, que testemunham, que proferem, Senhor, a tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Agora nós vamos ouvir e participar também dos cânticos ao Senhor. Boa noite, irmãos. É com prazer que a gente começa mais esse culto. E eu vou te convidar, vocês que estão aqui presentes, para se colocarem de pé. Você que está em casa, se você também quiser ficar de pé, fica à vontade. Vamos lá? Louvar o Senhor? Glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor.
Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou, mas que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos seus povo adquiridos, justos e filhos de Deus. Oh, oh, glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com teu amor nos conquistou, mas que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, os seus povos adquiridos, justos e filhos de Deus. Oh, oh, glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Amém. Antes de trazermos a mensagem para os irmãos, eu vou pedir ao Kleber que, por favor, ore por mim. Senhor, te agradeço mais uma vez por esse dia, Pai, pela vida que o Senhor nos deu, pelo cuidado que o Senhor tem com a tua igreja, Pai. Peço nesse momento que o Senhor unja a vida do pastor Rogério com a mensagem que ele vai trazer. O Senhor possa tocar o seu coração, Senhor, dá a ele as palavras e dá a nós do cuidado para termos ouvidos atentos, Senhor, ter a nossa mente atenta à tua palavra, para que o Senhor possa mudar as nossas vidas através do que vai ser pregado com a tua mensagem, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de ouvir a tua mensagem e de servir ao Senhor. Te agradecemos por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Por favor, vamos começar por Mateus, capítulo 22. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Ok? Mateus 22. Há uma pergunta que muitas vezes se faz, é a questão se o crente deve ou não se importar com política, se importar com as eleições. Às vezes nós, dentro do arraial dos crentes, dos cristãos, às vezes há algumas questões que são levantadas e não se pensa muito bem. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, uma vez eu fui tentar ajudar uma pessoa num dos campos da sua vida, no campo em que ela estava com questões psicológicas, e eu fui dizer para ela assim, olha, eu queria ajudar você, eu queria orientar você, e ela me disse assim, não precisa, porque Jesus é o meu psicólogo. Será que isso está certo? Será que está certo? Será que Deus também não usa médicos, psicólogos, que são servos dele para abençoar as pessoas, para que Deus se manifeste a essas pessoas através dessas ajudas também, ou desses serviços, desses trabalhos? Certamente que sim, nós vemos isso na Bíblia, Deus agindo através das pessoas. Então, quando a gente pergunta, será que o crente deve se importar com política? Será que Deus não quer agir de forma produtiva, benéfica, através de bons políticos? Homens e mulheres tementes a Deus também? Certamente que sim. Certamente que sim. Quero lembrar que Deus age através das coisas espirituais, às vezes coisas completamente fora do campo do natural, mas Deus age também através do campo natural, da boa ciência, da boa política, do bom professor, do bom médico, do bom pedreiro. Deus age através das pessoas. Quero convidar você para que nós leamos o que está posto aí em Mateus 22, de 15 a 22.
esse texto fala sobre uma questão cívica, uma questão cidadã, a questão do tributo, do imposto. O texto diz a partir do 15: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra Jesus. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: ó mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando-o, foram-se. O Senhor Jesus tratou aí de questões cidadãs, de questões sociais, de questões políticas, deixando claro que precisamos fazer o que é correto, o que é justo dentro da visão cidadã, e o que é justo e correto dentro da visão espiritual. Desde o princípio, Deus deu aos homens a capacidade de fazer a gestão deste mundo, desde o princípio. Deixe marcado aí esse Mateus 22, venha comigo até o livro de Gênesis, lá no início da Bíblia, Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. E o texto diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e aqui valorizou tanto o homem quanto a mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deu ao homem a capacidade e a função de gestão. Gestão sobre todos os fatos, todas as coisas sobre a face da terra. Fazer a diferença na sociedade em todas as áreas faz parte do plano divino, quando ele diz a vocês assim: olha, ser-me-eis testemunhas. Ou seja, vocês vão levar às pessoas a visão evangélica, a visão de Deus sobre todas as coisas. Sejam testemunhas da vontade de Deus, do plano de Deus, da missão. Mateus, voltando lá para Mateus, aqui no capítulo 5, há uma palavra a respeito dos cristãos na face da terra. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, esse texto tão conhecido, que diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, nós, como cristãos, precisamos e devemos brilhar a luz de Cristo em todos os segmentos da sociedade. Todos. Cristãos devem ser luzes que iluminam, que não ficam escondidas, mas que alumiam toda a sociedade. Neemias, como homem de Deus,
é apresentado no texto bíblico, lá em Neemias 5, 14 e 15, como um bom governador temente a Deus. Neemias, homem de Deus, nos tempos do Velho Testamento. Para ser ou para escolher uma autoridade política, que é a situação que nós estamos vivendo agora, nós estamos dentro do momento em que nos é dado o direito cidadão de votar, de escolher quem ocupará os cargos. No caso agora, nós temos cargos legislativos, que são os vereadores, e temos cargos executivos, que é o caso do prefeito da nossa cidade, do nosso município. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo diferença na sociedade e nós precisamos pensar como é que nós vamos escolher essas pessoas, em que princípios. Primeira coisa que você precisa ter em mente é você entender que você precisa buscar o discernimento no Senhor. O discernimento, a sabedoria que só o Espírito Santo pode dar. Venha comigo a 1 Coríntios 2, 13 e 14. 1 Coríntios 2, 13 e 14 fala desse discernimento, dessa capacidade de discernir, de escolher corretamente entre o que é certo e o que é errado. 1 Coríntios 2, 13 e 14 diz: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem ou se compreendem espiritualmente. Busque o discernimento de Deus. Não se deixe tomar pelas paixões humanas, ideológicas. As pessoas escolhem ideologias como se fossem times de futebol. Só que o time de futebol, ele ganha ou perde a partida, e isso pouquíssima diferença faz na sua vida. Mas quando você escolhe ideologicamente, sem o discernimento do Senhor, um político, ele pode destruir o seu país, a sua cidade, ou pode trazer a sua cidade, o seu país, ao bem e à justiça. É de extrema importância. Busque discernimento. Quem dá o discernimento é o Espírito Santo, e discernir é perceber com clareza a diferença, perceber o bem e o mal. É preciso pedir a Deus sabedoria, e sabedoria não necessariamente é o conhecimento acadêmico. É claro que o conhecimento acadêmico, aquilo que estudamos, nos abre a mente, nos dá ferramentas para pensar, é verdade. Mas a sabedoria vai muito além disso. A sabedoria é algo que o Senhor, é um dom que nos permite acertar nas escolhas e nos julgamentos das coisas. Quero convidar você aí a Provérbios 2, versículos a partir do 6, Provérbios 2, um livro de sabedoria. Provérbios 2, primeiro versículo 6, Provérbios 2, 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Depois, versículos 10 a 12: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom juízo te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. E olha, político é um ser especializado em dizer coisa perversa como se fosse bom, como se fosse o bem. Nós precisamos do discernimento que só Deus pode nos dar. Portanto, o discernimento, a sabedoria são dádivas de Deus. Outra questão fundamental. Nós vivemos um tempo, e esse termo está muito disseminado, que é o termo chamado fake news. Notícias falsas, é uma tradução mais ou menos para fake news. Nós vivemos muitas notícias falsas, e a gente acaba julgando pessoas através ou pela lente das notícias, e
tantas vezes elas são falsas. Nós somos doutrinados e tantas vezes nós nem estamos percebendo que estamos sendo doutrinados. Então, querido, busque a verdade, tenha sede da verdade. Sede da verdade. Você tem vários mecanismos hoje nas redes sociais para descobrir o que é fake news, ou seja, o que é uma notícia mentirosa ou não. Não repita notícias sem a confirmação, principalmente as notícias mais bombásticas, né? Às vezes vem notícias sobre um político ou sobre alguém bombástica. Antes de mais nada, verifique se isso é verdade. Não construa o seu pensamento e nem trabalhe no sentido de construir o pensamento dos outros sem buscar a verdade. Lembre que a verdade é o que nos liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque a verdade. Pense sempre o seguinte: olha, irmão meu, crente, a sua fé tem que ser capaz de pensar. A fé não é um conjunto de frases que precisam ser apenas repetidas, sem entendimento. A gente precisa ser capaz de pensar. A fé tem que ser capaz de pensar. Quando alguém diz assim: olha, isso é coisa de crente, você não pode simplesmente engolir aquilo e não pensar. A sua fé precisa pensar, a sua fé precisa confrontar aquela afirmação. Isso é coisa de crente. Confronte com a palavra. Confronte com a palavra. Mas também alguém pode dizer: não, isso é coisa, não é coisa de crente. Crente não pode fazer isso. Não deve ser assim. Não engula isso, pense. Busque a Deus, busque na palavra. Busque na palavra. A Bíblia nos fala de um povo, de uma aldeia, na Bíblia, em Bereia, os bereanos. E ali o apóstolo Paulo passou falando da palavra de Deus, e ele percebeu que quando ele falava do Evangelho, ele falava do Messias, os bereanos pegavam a Bíblia que tinham, que era o Velho Testamento, e iam lá confrontar com a palavra, para ver se o que Paulo dizia condizia com a palavra de Deus. Ó, que legal. Paulo ficou zangado? Nada. Paulo pensou assim: puxa, eles são mais nobres, porque eles buscam a verdade. Querido, tenha uma fé que pensa. A sua fé deve comparar suas escolhas com os seus valores. Quando você escolher um candidato, veja se aquele candidato trabalha dentro dos valores bíblicos. Não pense em escolher candidatos de ideologias ou de valores que cerceiam a liberdade religiosa, que cerceiam o livre pensamento, que cerceiam as liberdades, que destroem e rejeitam os valores cristãos, os símbolos cristãos, os símbolos da pátria. Tenha esse cuidado, preste atenção, seja coerente. Os seus valores devem ser bíblicos, devem ser cristãos. E para que os valores bíblicos prevaleçam nas suas escolhas, é preciso estar disposto a abrir mão, muitas vezes, das suas paixões ideológicas. A gente fica apaixonado. O camarada apaixonado não pensa, ele age impulsivamente. É preciso pensar, abrir mão das minhas convicções, para permitir que as convicções de Deus, através da ação do Espírito Santo, se imponham em mim. Isso é fundamental. Quero lembrar o que nos disse a Bíblia através de João, em João 3,30, um texto precioso, um versículo pequenino, mas que fala dessa disposição de dar espaço para a vontade de Deus dentro de você e, logicamente, sobrepujando a sua própria vontade. João 3,30 nos diz o seguinte: convém que ele cresça, ele quem? Jesus, cresça, e que eu diminua. E que eu diminua. Muito bem, recomendações para ser um cristão evangélico realmente, um batista como nós somos, né? Nós somos batistas, um cidadão.
preze a sua conduta como cidadão. Preze. Obedeça às leis. Não avance sinais vermelhos. Ah, pastor, mas é só um sinal vermelho. Você está ali quebrando a lei. Você está desobedecendo a lei. Preze a sua conduta cidadã. Lembre-se que você é um cristão e para que nós chegássemos à igreja evangélica que nós temos hoje em dia, as igrejas sérias, as igrejas históricas, muitas pessoas deram as suas vidas no movimento protestante. Lembre-se que os protestantes, os evangélicos, os batistas são democráticos, creem na democracia, escolhem os seus governantes com independência, com liberdade, com piedade, são responsáveis. Cristãos são capazes de analisar as questões da vida à luz das Escrituras. A Bíblia é suficiente, é única, não caduca. A Bíblia é para sempre, é palavra de Deus. Tenha este cuidado de analisar as questões da sua vida através dos textos bíblicos. Outra questão importantíssima, muita polarização acontece nesses momentos políticos e as pessoas começam a brigar umas com as outras, brigar em família. Famílias se rompem. Eu conheço, na proximidade dos meus relacionamentos, uma família que rachou, uma parte saiu de casa meramente por política. Política. Não ofenda, argumente. Respeite aqueles que pensam de maneira diferente de você. Perdoe, não se ache detentor da razão. Quem tem a razão é Deus. E quando passar as eleições, continue um bom cidadão, porque às vezes as pessoas se tornam cidadãos muito zelosos enquanto está acontecendo a eleição. Passou a eleição só daqui a 4 anos. Ou melhor, daqui a 2 anos. Né? Só daqui a 2 anos. Parece candidato político, né? Que aparece no seu bairro, faz as promessas todas, passou a eleição, foi eleito, sumiu. Né? Nós não podemos ser assim. Nossos princípios são para a vida, e mais, para a vida eterna. Não esqueça que a nossa bandeira é Cristo. Essa é a nossa bandeira. Nossa bandeira não é partido, a nossa bandeira não é coisa humana. Claro que nós somos patriotas, amamos o nosso país, precisamos respeitar os símbolos da pátria. Essa semana tivemos o Dia da Bandeira, respeitar a nossa bandeira, respeitar o nosso hino, respeitar as instituições, isso é verdade. Tudo é cidadania, mas lembre que você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu. E Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira. Você é um bom cidadão porque você é um bom crente. Lembre que se o seu candidato escolhido perder, ainda assim, Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira. Se o seu candidato ganhar, ainda assim, Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira. Seja como for, toda a glória é do Senhor. Seja um bom cidadão na terra, seja um bom cidadão do céu. Jeová Nissi. Amém? Vamos orar, vamos orar. Vamos pedir a Deus as bênçãos dele sobre nós, sobre a igreja, sobre o país, sobre o mundo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor e pela sua bondade, Senhor. Quero pedir perdão pelas nossas falhas. Suplico as tuas bênçãos sobre o nosso município, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre as nossas Américas, sobre, Senhor, toda a face da terra. Tem misericórdia de nós. Nós sabemos que os tempos são de cumprimento profético, mas, Senhor, nós suplicamos que a tua palavra seja divulgada de uma forma tão maravilhosa, Senhor, que nós mesmos sejamos fortalecidos para que sejamos testemunhas, para que quando Jesus Cristo voltar e a igreja for arrebatada, que sejam muitos e muitos e muitos. Que bom se pudessem ser todos, mas nós sabemos
que a salvação é para aqueles que se arrependem dos seus pecados e que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós agora vamos cantar mais um cântico para dar encerramento a este culto. Vamos lá. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu
sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Foi bom estar com você em culto nessa noite. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua semana e que seja uma semana de bênçãos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui da Igreja Batista da Freguesia, está convidado a se inscrever. Clica aqui no botão de inscrever-se. Vai ser uma honra ter você nesse grupo também. E nos vemos na quarta-feira no Oração e Ação Estudo Bíblico. Tá bom? Fique com Deus, tenha uma ótima semana e até mais.